Eu e a Ju, né, nós temos uma missão daqui a pouco, mas antes eu tenho uma palavra rápida com você. Ontem eu disse que eu queria falar sobre inteligência espiritual. Eu estava ouvindo, eu não estava aqui dentro, mas eu estava ouvindo o pastor Danilo falar e ministrar muito rapidamente, né? Mas é verdade, como nós podemos alcançar as coisas em Cristo, e por outro lado, o quanto a gente tem sido roubado. O quanto a gente tem sido roubado de coisas que Deus já nos deu, de coisas que Deus já colocou à nossa disposição. Diga assim: o Senhor já disponibilizou o que eu preciso para ter uma vida abundante. Para pensar nisso 30 segundos. O que você acha que você não tem hoje, pode ser aquilo que o Dr. Dom falou ontem, apenas uma desculpa. Eu não tenho dinheiro. Você não pode reger a sua vida pelo dinheiro. Se lembra que nós aprendemos isso? Não estou com vontade. E a paixão que você pode buscar? Então tem tantas coisas que nós podemos sim. Eu queria só bater nisso porque o que foi falado aqui alguns minutos atrás, você não pode deixar escorregar pela sua mente, pelo seu espírito e esquecer, gente. É teu, é teu. Diga: é meu. Eu quero para mim. Você quer mesmo? Então, eu quero entrar nesse assunto com você, porque a gente sabe que o caráter, ele determina se a pessoa vai ter sucesso ou não. É claro, a gente pode definir sucesso de várias formas, o que é sucesso para você, mas eu estou falando de sucesso na vida. Eu não estou falando de sucesso momentâneo, não estou falando daquele sucesso aparente, eu estou falando de sucesso de vida, tá? E o sucesso na vida, ele não depende de QI. QI não é quem indica, tá? Não depende de QI, não depende do teu quociente de inteligência. Muito embora ele seja necessário. É claro que nós buscamos uma inteligência, e eu vou falar com você hoje sobre o QS, tá? Não é nem o QI, nem o QE. Nós temos experts aqui na sala. Se eu entrar nisso aqui, eu vou entrar com problemas aqui. Mas eu quero falar do QS, que é o quociente sacal. Você fala: o que é isso? Daqui a pouco a gente chega lá, tá bom? Mas o que nós entendemos como quociente espiritual, ou a inteligência espiritual. Sacal na Bíblia, nós vamos ver o significado já, e eu só quero trazer isso para você, porque uma pessoa com uma inteligência espiritual aprimorada, ela se molda nos princípios da Bíblia, ela se molda como Jesus quer realmente que essa pessoa se torne na vida, e ela é uma pessoa sadia. Eu tenho certeza que você busca ser uma pessoa sadia, uma pessoa que sim, pode ter problemas, sim, pode ter dificuldades, sim, e tem que enfrentar algumas circunstâncias chatas, inesperadas, que você realmente não gosta às vezes de enfrentar, mas quando nós buscamos isso, essa clareza em Cristo, e essa inteligência espiritual que a gente pode e deve ter, e deve exercer e exercitar, as coisas mudam. Por quê? Porque os nossos relacionamentos vão ser mais ajustados. Diga aí: os meus relacionamentos podem ser ajustados. Outra coisa, eu vou viver na verdade. Qual é a verdade para você? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é a verdade para você? A palavra, Jesus, certo? Então, uma pessoa que é inteligente espiritualmente, ela vai ter essa clareza, tá? Ela vai entender que não presta contas apenas a um líder,
ela não presta contas apenas a um chefe, ela não presta contas dentro de casa apenas para um ou para outro, ela presta contas verticalmente. Eu e você prestamos contas, antes de mais nada, a quem nos criou, amém? Esse tem que ser o seu passo número 1. O que nós vimos ontem, quando nós falamos de reino e política? Qual é a ordem da nossa vida? Tá? O que Deus está preocupado? Primeiro Deus, e depois a família, o indivíduo, tá? Depois vem família, igreja e Estado, que daí forma então a sociedade, né? Mas Deus quer de você o seu melhor, e o meu melhor eu só vou poder dar se antes de mais nada eu tiver clareza onde eu estou fundamentado, tá bom? Você tem essa clareza? Espero que sim. Então, nós assim entendemos que nós somos responsáveis. Diga assim: eu sou responsável diante do Criador, o qual eu represento na terra. Você é representante de Deus. Você é representante de Deus. Você é representante de Deus. O Evangelho não vai ser anunciado por todas as nações, em Jerusalém, Samaria, como é que é? Conhecereis a verdade, não, Atos 1:8. O Espírito Santo desce sobre a sua vida, e você vai representar, que eu quis mudar o versículo aqui, você vai representar Cristo, tá? Até os confins da terra. Eu sou representante, então eu tenho essa responsabilidade. E qual é o caráter desse Criador o qual eu represento? Primeiro, ele é verdade, ele é pureza, ele é amável, ele é bom. Então, como filho de Deus, eu tenho que buscar isso na minha vida. Eu sou pura verdade? Eu não sou, eu estou buscando. Eu sou pureza? Eu não sou, eu estou buscando. Eu sou amável? Muita gente sabe que não, mas eu estou buscando. Eu estou buscando. Você está entendendo? É como que você está diante desse que você quer representar, cada vez ser melhor. Eu quero sim andar mais na verdade, eu quero andar mais na pureza, eu quero ser mais amável, eu quero buscar mais, cada dia ser bom, melhor. Não só para Ele, porque se eu buscar para Ele, sabe, vaza, espalha para quem mais estiver ao meu lado, tá? Então, deixa eu buscar um pouco dessa definição. O que é, então, essa inteligência espiritual? Eu escrevi aqui, eu vou repetir. É a mais alta dimensão de inteligência que ativa as qualidades e habilidades do eu autêntico. Ela ativa a sua habilidade. Ela ativa a habilidade do eu. Só que a gente tem que tomar cuidado aqui. Eu terminei com o eu autêntico. No mundo, a gente ouve falar do eu. Ponto final. Do que eu posso fazer, do que eu posso conquistar, do que eu posso alcançar, do que eu posso guardar, do quanto eu consigo, do quanto eu sou, do quanto eu, tá? Mas eu falei aqui, é a mais alta dimensão de inteligência, não é aqui, tá? Não é aqui, é no ventre, no interior. Do seu mais profundo interior fluirão rios de água viva. É a inteligência que sai a partir do seu entendimento interior. Quem você conhece, tá? Agora, é do teu eu autêntico. O que é o eu autêntico? É o eu estabelecido, fundamentado por Deus, na forma de sabedoria, compaixão que eu busco, integridade, alegria, amor, criatividade, paz. Tudo isso é Deus em mim. Esse é o meu eu autêntico, ou o que deveria ser. É isso que eu estou buscando. Nós aprendemos muito sobre o quociente de inteligência que a gente precisa ter. A gente leva os nossos filhos para a escola, nós lemos, nós estudamos, nós sabemos um pouco da história mundial, nós discutimos sobre arte, a gente discute até futebol às vezes, até sobre, né? A gente até acha que entende futebol. E política então. Mas o que é o eu autêntico? É buscar um eu diferente desse que a gente conhece. O eu emocional é importante, a gente vai ver juntos já. O consciente de inteligência, o seu QI, é bom. Agora, a inteligência espiritual que vai trazer um resultado
do teu mais profundo significado de propósito. Amém? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei qual é o meu propósito. Busca o teu eu autêntico em Cristo. Busca se conhecer em Cristo e você vai descobrir, tá? Então, com respeito a treinamento cerebral, porque o teu consciente de inteligência, o teu consciente emocional, todos eles passam pela sua vontade, pela sua razão, pela sua inteligência. Então, existe aqui também, deve existir um treinamento cerebral meu, de propósito. Eu quero que aconteça para que a combinação dessas três principais dimensões, que é o meu QI, meu QE e meu QS, tá? Meu consciente espiritual, estejam em harmonia. Eu quero harmonizar isso. Deus falou para mim, e eu acho que Ele falou para você também, que você é espírito, alma e corpo. Existe aqui três dimensões que eu preciso estar preocupado. Agora, se eu sou espírito, alma e corpo, por que eu só vou trabalhar na alma e no corpo? Inteligência espiritual, gente. É você usar as suas conexões cerebrais aí, tá? Os seus bilhões de neurônios, para entender que não é só aqui que funciona, tem alguma coisa aqui que eu não vejo, que existe dentro de mim, e eu preciso crer nisso, porque eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus, antes de mais nada, me diz que eu sou espírito, e eu converso com Deus espiritualmente, mas é eu que decido. Então, esse treinamento cerebral precisa existir, tá? A neurociência comprova que a inteligência espiritual hoje já tem correlação. Antes os cientistas deixavam de lado o QS, né? Eles chamam de qualquer outra coisa, menos consciente espiritual, como nós chamamos, mas hoje já existe um entendimento da neurociência, eu estou falando de ciência, que comprova a necessidade. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana, e eu vi empresas grandes, empresas como Ford, muitas empresas de tecnologia, que hoje fazem treinamentos para discutir essa questão da inteligência espiritual. É claro, ainda não fundamentados na palavra de Deus. Por quê? Porque você não está lá ainda. Porque eu não consegui entrar lá ainda, mas eu estou querendo entrar. A gente está passando para vocês algo que vai servir para essa geração aqui, ó, para os nossos jovens e adolescentes. Eles vão entender mais do que eu aos anos, entendeu? E você aí nos seus 40, 50, 30, gente, nós precisamos entender que os nossos jovens, eles podem entrar nessas empresas com um entendimento de consciente espiritual, esse sacal aqui, que os homens não têm. Eu já vou entrar na Bíblia com você, tá bom? Você que está questionando aí. Então vamos lá. Não, é só para tirar a dúvida. É porque às vezes a pessoa não presta atenção, né? Fica, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? Quebra essa religiosidade, tá, gente? A gente vai entrar já. Então, naturalmente, a gente vai ter, e consequentemente haverá melhor resposta, quando a gente desafia o equilíbrio desses três fatores, dessas três dimensões, tá? Nós, desde criança, eu já falei, somos ensinados a sermos inteligentes. Nós vamos para a universidade, a gente faz mestrado, a gente quer fazer doutorado, a gente quer conhecer mais profundamente o nosso tema, então a gente desenvolve, a gente se torna um cientista naquela área, QI, né? E às vezes o cara tem tudo isso, mas não tem o que é o consciente emocional, e tudo aquilo que ele construiu, ele não sabe nem o que fazer com aquilo, tá? Põe ele dentro de uma sala com outras pessoas e parece um bicho do mato, inteligentíssimo, mas um bicho do mato, que não sabe nem conversar. Então, todo o cérebro, quando nós discutimos essas três dimensões, ele é ativado. Você não vai simplesmente ser inteligente e entender dos seus negócios, das suas coisas. Você vai saber como lidar com pessoas, no seu emocional. Você vai saber se relacionar no seu emocional. Daí entra o sucesso no esporte, daí entra o sucesso no coaching, aí entra o sucesso na administração da igreja, aí entra o seu sucesso com relação às pessoas que estão ao seu redor, na sua oração, tá? No seu aconselhamento. Tudo isso vai te ajudar. Então, o que os cientistas descobriram? Que
essas três dimensões alinhadas demonstram? Quais são os seus resultados? Maior coerência cerebral. Estou falando da ciência aqui. Otimização das funções cerebrais. Maior satisfação, intuição. Tudo isso é otimizado. Olha só, uma pessoa bem de vida. Eu não estou falando só do cara secular, não. Porque o secular não conhece o que nós conhecemos. E a gente está falando secular aqui, a gente nem gosta dessa expressão de verdade, tá? Não existe essa separação. Estou falando da pessoa sem Deus, tá? Você vai ter mais empatia e compaixão. Primeiro porque você tem uma inteligência, o teu emocional está alinhado e você tem Cristo no seu coração. Compaixão, tá? Melhora de atuação em uma variedade de habilidades, na vida, no trabalho e tantas outras coisas. Então, é verdade, tá? É verdade que o QI contribui somente 20% dos fatores que determinam o teu sucesso. É cientificamente comprovado que 20% do teu sucesso pode ser garantido através da sua inteligência. E 80% vem de outros fatores, tá? Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, escreveu isso no seu livro. É conhecido esse autor, tá? Então, 80% vem de outros fatores, incluindo o que chamamos de QE, o emocional, mas não é só o emocional. Agora, o emocional é uma grande parte. Então, o que você precisa entender? Desde os nossos adolescentes, que a gente precisa passar isso para eles, inculcar na cabeça deles, assim como nós inculcamos as verdades bíblicas, tá? Que a ponta de competitividade vai pertencer àqueles que sabem não somente usar computador, tecnologia, tá? Mas aos que inspiram mais produtividade e excelência nas pessoas. E você só consegue descobrir isso, fazer isso, quando você tem em alinhamento esses três fatores, essas três dimensões. Tá bom? Bom, eu tenho mais coisas para falar. O que eu estou te falando está em outro livro que foi escrito por Dennis Waitley, que ele é autor daquele livro Empires of the Mind, que é um outro livro que fala muito do que fala muito do seu emocional, mas ele expõe já em alinhamento esses três fatores. Agora, não há sucesso verdadeiro sem o sucesso emocional, alguém disse. Ainda assim, eu estava falando isso com a Ju esses dias, ainda assim, de 3.000 formas diferentes que podemos colocar em palavras para emoção, existem 3.000 formas diferentes que eu posso dizer: você está feliz, você está triste, você está desconfiado, você está alegre, você está empático, você está, sabe? Você está mentindo, você está falando a verdade. 3.000 formas diferentes que eu posso descrever emoção. A média, no entanto, das pessoas que utiliza essas variações de emoção, tá? Apenas uma dúzia de emoções nós usamos durante a nossa semana. A gente também desconhece até o nosso emocional. A gente desconhece, por isso nós nos sentimos às vezes mais bravos com alguém. Nós não entendemos o que um outro fala. Nós não respeitamos como a pessoa às vezes vem e nos aborda. Porque nós não entendemos as variações emocionais, como nós poderíamos entender. Dessas 3.000 formas de emoção, às vezes eu posso chegar com uma a você que você não compreende. Daí a barreira acontece. E aí você me rejeita, você me barra, você não gosta de mim. Eu sei que à primeira vista, pelo menos já me falaram isso, eu não sei se hoje em dia é assim, eu tento buscar, tá? À primeira vista eu sou um cara chato e orgulhoso. Eu sei que eu sou assim, tá? Mas eu sou mesmo. Não é isso. Eu estou te falando que eu já ouvi alguém falar isso para mim. Eu falo, puxa, daí, quando alguém falou isso para mim, eu dei um abraço nela, eu falei, obrigado por você falar, porque não é assim que eu me sinto. Mas eu agradeci. Então, por quê? E eu não tinha esse entendimento, tá? E o entendimento que eu estou falando aqui para você, eu não conheço essas 3.000 formas. Não conheço, eu desconheço. Nós teríamos que abrir um livro desse tamanho para estudar cada um, tá? Agora, não é o que você vê aqui verdadeiramente quem eu sou. Nem é quem eu olho e vejo aí verdadeiramente quem você é. Estamos falando aqui de consciente e inteligência espiritual.
Fisicamente, eu posso descrever você. Emocionalmente, eu acho que eu posso descrever você. A sua inteligência, a gente conversa 5 minutos, 10 minutos, eu acho que eu posso ler você. Não é verdade? Mas é espiritualmente que vale para nós. Porque daí essas coisas não vão fazer diferença. Eu sou nova criatura em Cristo. Eu sou mais do que vencedor. Sabe? Eu posso todas as coisas naquele que me amou, sabe? Em Cristo que venceu por mim, em Jesus que me estabeleceu e me fundamentou na rocha. Espiritualmente, você precisa ficar bem, sabendo quem está dentro de você. Então, como eu falei, primeiro alguém diz, não há sucesso verdadeiro sem sucesso emocional. Agora, eu quero dar o meu toque aqui. Não pode haver sucesso verdadeiro sem sucesso espiritual. Por quê? Deus é sabedoria e propósito. Com Ele podemos adquirir essa verdadeira sabedoria e aprendemos a compreender as coisas muito além das nossas capacidades físicas, emocionais e intelectuais. Alguém discorda? Por enquanto, ainda bem que você não discorda. Eu não estou querendo intimidar você, mas eu fiz isso por querer. Você fica intimidado, né? A gente faz isso. Às vezes a gente intimida, né? Com alguma frase ou com alguma observação. Mas quando você está bem, eu sei que o ambiente aqui é diferente, por isso eu fiz isso, você relaxa, você dá risada. Mas se tivesse eu em você, e eu falasse assim, você discorda? Ainda bem. Opa, onde eu estou pisando? Né? Gente, valorizar, alguém disse, e depois eu vou colocar como a gente deveria entender. Alguém disse, valorizar as diferenças do mental, emocional e psicológico entre as pessoas é a essência dessa sinergia, desse ajuntamento, tá? Sendo que a chave para valorizar tais diferenças é a compreensão de que todas as pessoas, olha só, é observar, tá? Desculpa, é que eu não quero que você perca o fio da meada aqui. Sendo que a chave para valorizar tais diferenças é a compreensão de que todas as pessoas observam o mundo não como ele é, mas como elas são. Isso é o que alguém disse, tá? Vou repetir. Valorizar as diferenças do mental, emocional e psicológico entre as pessoas é o que traz essa essência, tá? O que vale de verdade. Sendo que a chave para valorizar tais diferenças é a compreensão de que todas as pessoas observam o mundo não como ele é, mas como elas são. Então, desculpa, gente. Eu observo geralmente como eu sou e não como verdadeiramente o mundo ou as pessoas são. Daí a minha observação, eu vou ler o que eu li, mas eu vou colocar uma observação aqui. Valorizar as diferenças do mental, emocional, psicológico e espiritual, veja que eu adicionei isso, e espiritual, entre as pessoas, é a essência da sinergia. Então, eu adicionei aqui o espiritual. Sendo que a chave para valorizar tais diferenças é a compreensão de que todas as pessoas, agora é a mesma frase, mas eu vou mudar aqui no final. Todas as pessoas observam o mundo, preste atenção, não como ele é, mas como elas são e no que elas podem se tornar. Não é errado e nem pecado você observar o mundo como você é, isso está muito inerente em nós, mas eu tenho que crer na palavra que tem sido pregada aqui, que é como eu sou, sim, mas como muito mais do que eu posso me tornar em Cristo. Essa é a inteligência espiritual que nós precisamos descobrir em nós, através de Cristo na nossa vida, tá? Não como ele é, mas como elas são,
eu estou me rotulando. Agora, não como ele é, mas como elas são e no que elas podem se tornar, eu estou dando abertura para Cristo trabalhar em mim. Tá bom? Concordamos com isso? Posso ir para frente? Então, a verdade é que nós nascemos com livre-arbítrio. Você sabia disso? Você tem escolhido a sua vida, você tem escolhido seus relacionamentos, você tem escolhido amar, você tem escolhido a igreja, você tem escolhido tantas coisas, tá? Agora, se nós desobedecemos, primeiro, se eu desobedeço às leis dos homens, eu perco o quê? A liberdade, não perco? Existe uma regra de leis na cidade, no estado, no país, no mundo, inclusive, existe o governo, o direito internacional para regular as regras internacionais para isso. Agora, se eu desobedeço essas leis dos homens, eu perco a minha liberdade. Agora, o mundo espiritual também tem leis. Veja onde eu estou querendo chegar aqui com você. O mundo espiritual também tem leis, só que não as consideramos tanto quanto nós consideramos, muitas vezes, as leis dos homens. Por quê? Porque a lei de Deus parece que não nos toca. Parece que não nos toca. E é uma mentira que o diabo insere na sua vida se você pensa assim. Por quê? Porque nós sofremos as consequências. Somos nossos próprios juízes. Nós somos esses juízes. E as nossas consequências, tá? São pessoas que estão ao nosso lado, que a gente ama, que a gente preza. Tudo isso tem a ver com o seu entendimento de inteligência espiritual. É permitir que a gente passe, né, dos limites dessas leis, mas em algum momento nós seremos cobrados. Você sabe disso. Você vê isso acontecendo. Então, toda pessoa, agora, aqui existe, eu vou fazer uma declaração e uma afirmação. Toda pessoa sabe quando quebra uma lei espiritual. Toda pessoa sabe quando quebra uma lei espiritual, porque ela já nasce com o entendimento do certo e do errado. E quando você quebra uma lei espiritual, o que acontece? Imediatamente fica evidenciado, você fica estampado no seu rosto, no meu rosto, no rosto de quem quebra a lei espiritual. Por quê? Vem tristeza, vem egoísmo, vem falta de amor, vem miséria, vem espíritos que as pessoas não estão acostumadas, ou já se acostumaram tanto que não percebem. Tá bom? Ore para que Deus te abençoe a entender o que é que você não precisa mais quebrar aí na sua vida. Então, o que é esse sacal consciente? Ou esse consciente sacal? Ou essa inteligência espiritual? Para mim, na pesquisa que eu fiz, na busca que eu fiz, é o nível mais alto de habilidade quando se trata da mais sublime atuação ou performance de excelência que qualquer ser humano pode chegar enquanto viver. É isso que eu almejo. A inteligência espiritual é o nível mais alto que eu e você podemos chegar enquanto na Terra, como humanos, tá? Em relação às outras duas dimensões, em relação ao meu ambiente, em relação às pessoas que estão perto de mim. Parece complicado, por quê? Porque talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, tá? Mas é sobrenatural. E o sobrenatural sempre vai dizer respeito à completude de cada um aqui, porque Deus não vai trabalhar com você halfway, só até a metade. Deus vai trabalhar com você por completo. Deus quer te ver pleno. Se você ouve muito essa palavra na igreja, plenitude, tá? Fullness em inglês. Just. Deus quer trabalhar com você por completo. Então, nós temos que trabalhar no nosso consciente espiritual, na nossa inteligência espiritual, porque nós somos criados assim, para termos um pleno conhecimento, para termos um pleno entendimento, para termos um pleno relacionamento, para sermos plenamente humildes, para sermos plenamente submissos. Está entendendo? É diferente de eu achar que eu sou submisso. É diferente de eu obedecer 99%. É diferente, como a Ju falou ontem. Foi você que falou ontem? Alguém falou dos 99% de obediência e desobediência.
Foi o dom? Aprendeu. Está aprendendo rápido. 99% é desobediência, não é a plenitude. É não ter a inteligência espiritual. Agora, onde está na Bíblia esse segredo? Eu vou responder para você, só que antes eu só queria passar, eu tenho uma figura aqui que eu não tive tempo de arrumar, como eu gostaria de arrumar para você, mas vou separar aqui. Você sabe que o seu cérebro tem 2 lados? Sabia? Já? Todo mundo sabe que o seu cérebro tem 2 lados? Diga assim, eu sei. Amém, obrigado. Você sabia que um lado do cérebro ele processa de forma serial, quer dizer, um de cada vez, e o outro processa de forma paralela, tá? É simultâneo. Sabia disso? Eu vou explicar para você, tá? Um lado do nosso cérebro, tá? E eu tenho que tomar cuidado aqui porque a minha chefa aqui, ela estuda muito a neurociência. Mas eu vou ser bem simples. O meu cérebro, a minha inteligência intelectual, ela trabalha muito do lado do processamento serial, uma coisa de cada vez, tá? É o ato cerebral de atender e processar um item por vez. Só isso que eu quero que você entenda aqui. O seu lado de inteligência intelectual, que é exatamente o lado esquerdo, eu sou canhoto, acho que é por isso, né, que não sei o que acontece, que o canhoto pensa com o outro, então é pior ainda, tá? Mas você, intelectualmente, você sempre está trabalhando com um item de cada vez, sabe? Quando você está estudando e a pessoa vem te interrompe, você fala, peraí, eu estou estudando, não me interrompe, que você desconcentra. Por quê? Porque intelectualmente você trabalha com um item, você processa, né, uma coisa de cada vez. No outro lado, que é o processamento paralelo, entra o emocional. Quando você chega na sala, você já trabalhou tudo de uma vez. Você olha, você está vendo a cor, você está vendo o ambiente, você está sentindo o aroma, as suas funções, tá? Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas por quê? Porque eu quero que você entenda que o processamento, eu falei isso sem ser cientista, mas para te explicar que o lado espiritual, a inteligência espiritual, ela engloba o nosso cérebro. Ela não trabalha no lado esquerdo ou no lado direito, ela trabalha em todo o cérebro, de forma sincronizada. É diferente, tá? Um trabalha item por item, o outro ele trabalha, ele usa, é a parte que trabalha com aquela habilidade de processar simultaneamente várias coisas. Agora, a inteligência espiritual, por descobertas recentes da neurociência, tá? Elas confirmam que a inteligência espiritual faz parte do cérebro humano. Mesmo assim, dizem, os circuitos cerebrais pertencem adormecidos e subdesenvolvidos. E aí entra a minha vontade de falar isso para a igreja. Nós trabalhamos com a questão emocional, nós trabalhamos com a questão de inteligência, mas a questão espiritual, pela ciência, esse que o cérebro trabalha nesse processamento sincronizado, tem sido ou estado adormecido. Mas não dentro da igreja. Dentro da igreja nós trabalhamos a questão espiritual. Por isso, você é louco para o mundo. Por isso, a sua razão não tem razão no mundo. E as pessoas não compreendem você. Porque de alguma forma, eu e você, e eu me incluo aqui, de alguma forma nós estamos desenvolvendo a nossa inteligência espiritual sem conhecer. Eu falei da ciência aqui, mas eu não sou cientista para falar absolutamente claro com você a respeito desse assunto. E nem busco isso para te falar a verdade. Agora, o que eu quero saber é qual é a relação bíblica disso que a ciência hoje está descobrindo. E a relação bíblica eu fui procurar, daí é a minha parte. Trazer para você esse esclarecimento. Tá? E sabedoria na Bíblia, prudência na realidade, a palavra sacal, quando você busca prudência e algumas palavras de sabedoria também, você vai descobrir que na Bíblia é sacal, que é ser prudente, ser cauteloso, compreender sabiamente, prosperar. Então essa é a tradução de sacal, S-A-K-A-L, tá?
na realidade é uma palavra em hebraico que não adianta eu escrever, que nem eu nem você vamos compreender. Agora, tem uma outra palavra que também é usada na Bíblia, que é shakam, que é usado para sabedoria, prudência e prosperidade, que é a mesma coisa, tá? Então eu poderia chamar isso de inteligência sakal ou inteligência shakam, tá? Se eu fosse usar o hebraico para isso. Mas como a gente não está usando, a gente está chamando de inteligência espiritual, tá bom? Lá na Bíblia, primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quem pairava sobre as águas? O Espírito de Deus. Deus já estabelece a sua palavra, dizendo: eu sou Espírito. Eu vou me comunicar com você pelo teu Espírito. Deus nos criou espírito, alma e corpo. Então, o Espírito de Deus, o ser sobrenatural, a existência antes mesmo do primeiro dia, do sobrenatural de Deus. Então, para alcançar, tanto você quanto eu, para alcançarmos esse spiritual quotient, né, ou sakal, ou inteligência espiritual, que é como a gente está chamando aqui, a gente precisa entrar nesse espectro de quem? Do Espírito Santo. Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se Deus é Espírito e Ele se comunica sendo Espírito com o meu Espírito, quem é esse que está aqui, que Jesus foi e deixou para que Ele se comunicasse comigo? É o próprio Espírito Santo. Ele que habita no meu ser. Então, eu preciso entrar, alcançar, de alguma forma, esse quadrante, esse espectro, seja lá a palavra que você for usar, para entender e compreender o Espírito Santo dentro de mim. Porque o Espírito de Deus está acima do homem que entende sobre QI, que entende sobre o que é. O Espírito de Deus não trabalha só com uma parte da minha inteligência. O Espírito de Deus não está preocupado apenas com o meu emocional. É claro que está. Ele me criou assim, tá? Mas o Espírito do Senhor se comunica através do Espírito que há em mim, tá? 1 Coríntios 2, você que está escrevendo aí, sabiamente, usando a sua inteligência e o seu físico, tá? Para escrever e depois não esquecer o que está sendo colocado aqui. 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, olha só, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, espírito, alma e corpo, pensa comigo aqui, tá? Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu já falei do corpo, já falei de alma, tá? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas investiga, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, gente, chega de acharmos que sucesso vem somente pelo conhecimento adquirido pela mente. Está na hora de pararmos isso. Eu não estou buscando um amigo inteligente, eu não estou buscando um pastor inteligente, eu não estou buscando uma igreja inteligente, eu estou buscando pessoas que professam o nome do Senhor, que tem o Espírito de Deus na vida deles, e sim, que deem valor a isso, que não tem nada de errado. Mas não é base para o meu relacionamento com Deus. Amém? Veja 1 Coríntios, seguindo, 11 a 16. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Aqui eu só estou provando para você, biblicamente, tudo isso que eu coloquei, tá? Você viu ontem que primeiro eu coloco um monte de problema, depois a gente vai na solução. Senão o seu próprio Espírito que nele está, o seu próprio Espírito, Deus não está falando aqui do Espírito Santo, está falando de você, como Ele te criou, quem você é. A minha base de conhecimento, de entendimento, de inteligência emocional ou de inteligência do meu QI, a minha base é a Bíblia. Eu não sei a sua, a minha base e o meu fundamento é a Bíblia. A partir daqui eu vou para outros livros, mas a base é aqui. O meu fundamento é aqui. Nada que está aqui
ou que não está aqui, tá? Daí o cara pode vir com o que ele quiser lá fora. Se não tiver fundamentado aqui, eu simplesmente descarto. Quem jogava baralho aqui, se é crente hoje, você não joga mais, né? Não perde mais tempo com isso. Você não precisava, o que você fazia? Eu não preciso olhar para os outros, não, gente. Eu também, às vezes, eu pego meu filho lá, raramente eu ganho dele, mas não é mais costume, tá? Tudo bem? Não vamos ser... o que você faz com a carta que não presta? Joga fora. Não tem valor para você. Você não fica com ela, você não quer ela. Você dá um jeito de esconder. Os mais astutos, né? Tem gente apontando aí, eu não estou nem olhando mais. Senão, olha lá, vamos lá. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Existe um Espírito do mundo? Sim, o príncipe deste mundo. Agora, veja bem, é sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos e o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nasce com você, é teu desde o princípio. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, está falando de mim, está falando de você, está falando daquele cara que não conhece a Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, está falando aqui do homem espiritual, que agora eu e você somos, tá? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. João 14, 16, 17 diz assim: e eu rogarei, olha só, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Quem está falando isso aqui? A pessoa de Jesus Cristo. Quem está falando isso aqui? Vocês são muito inteligentes. A fim de que esteja para sempre convosco. Quem? Fala para mim. O Espírito, e como ele colocou aqui? O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Por que eu vou seguir o Espírito da mentira? Por que eu vou seguir o Espírito das trevas? Por que eu vou seguir o Espírito de idolatria? Por que eu vou seguir o Espírito da inveja? Por que eu vou seguir o Espírito do medo? Por que eu vou seguir... Gente, nomeia aí 300, 400, 1 milhão de espíritos. A Bíblia fala assim, que eu tenho que seguir para sempre, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós os conheceis. Diga assim: louvado seja o Senhor, porque eu conheci o Espírito Santo. Para pensar, gente. Inteligência espiritual está em reconhecer, antes de mais nada, está em reconhecer quem é o Espírito de Deus na minha vida. Quem é o Espírito de Deus na minha vida? Sabe por quê? Termina o versículo: porque Ele habita convosco e estará em vós. Estará em vós. Ele não estará. Ele não está em algum lugar. Ele está em vós. Uma vez que você falou assim: Pai, me recebe, me aceita, me perdoa. Uma vez que você foi batizado e vai ter batismo daqui a pouco. Uma vez que você foi ordenado e vai ter ordenação daqui a pouco. É o Espírito Santo que está em você. É o Espírito Santo que está em você. Amém? 1 Samuel 18, 14 diz assim: Davi lograva, aliás não diz, né? Está lá. Mas Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, nos seus negócios, pois o Senhor era com ele. Quem quer sucesso nos seus empreendimentos aí? Você precisa do Espírito de Deus. Você precisa de inteligência espiritual. Você precisa de um entendimento claro da Bíblia, sem religiosidade. Gente, eu cansei da igreja, do homem. Cansei. Eu cresci numa igreja tradicional. Eu saí do Brasil quando falaram: você vai ser ordenado diácono. Eu peguei uma passagem, a minha esposa, e saí do Brasil por 10 anos.
porque eu estava cansado de igreja. E lá eu fui ordenado pastor, tá? Mas é outra coisa, lá o Espírito Santo me pegou. Então não é a igreja a culpada. Eu não queria receber o que Deus tinha para mim. É fácil eu culpar alguém. É fácil. Para mim é muito fácil, a minha esposa sempre é culpada. É fácil. Mas é certo? Claro que não. Claro que não. Quem é o maior culpado? Quando eu culpo alguém, geralmente sou eu mesmo. Você está entendendo? Então, está na hora de a gente parar de desculpas e viver uma vida onde o Espírito de Deus nos coloca, espírito, alma e corpo, de forma clara com Ele. Amém? Eu amo a minha mulher, ela não está sempre errada, às vezes ela está errada. Tá? Curva a tua cabeça. Você aprendeu alguma coisa hoje? Se eu perguntasse para você, o que você vai levar daqui hoje? Você fala, você está fazendo coaching comigo, né? Não, sério. Se eu perguntar para você hoje, eu queria que você respondesse para si mesmo aí. O que você leva dessa manhã com você até o dia que Jesus Cristo se encontrar com você? Pai, no nome de Jesus, eu coloco humildemente essas palavras diante dos teus filhos nesse lugar. Essa igreja tão linda, Pai, que está crescendo assustadoramente, espírito, alma e corpo, Pai. Nós não estamos falando aqui só de quantidade de pessoas, eu estou falando de maturidade de vida, maturidade de inteligência, maturidade do emocional e maturidade, sobretudo, do espiritual. Pai, eu coloco cada um dos teus filhos hoje diante de Ti. Eu te agradeço pela vida, eu te agradeço pela paz, eu te agradeço pela comunhão do Senhor na minha vida e na vida dos teus filhos. Eu oro para que o Senhor nos instigue a sermos pessoas melhores, no nome de Jesus. Amém.